Tem crise nas redes sociais. Agora o Elon Musk colocou uma foto na internet com o enterro do Twitter, especulando que de fato a rede vizinha, a rede do passarinho, o Twitter pode acabar. Teve demissão, fechamento de escritórios, funcionários, enfim, se manifestando nas redes sociais, e até o CEO do TikTok hoje entrou na parada criticando a política de demissões do Twitter. Tudo isso e muito mais, você sabe, é a partir de agora com análise só na Jovem Pan News. Manu entrou? É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. Muito bem, a gente começa falando sobre a sexta-feira tensa para uma área, Rivaroli, que era tida como praticamente tranquila em termos econômicos, né? Questão de redes sociais e principalmente o Twitter. O que acontece? O Twitter é uma rede mundial de sucessos. Todo mundo acompanhou a batalha de Elon Musk para se tornar o dono do Twitter. Tinha o desejo, né? Tanto que negociou e foi uma grande luta e briga para garantir aí que ele seria de fato, né, o presidente, o proprietário das redes sociais. Nas últimas semanas, logo depois que a negociação foi confirmada, veio com o anúncio de uma demissão em massa. Porém, houve a mesma coisa no Facebook e no Instagram, certo? A gente sabe que foi 11 milhões, o outro 7 milhões de pessoas desligadas. E o Facebook e Instagram também acabaram fechando escritórios em alguns países. No Brasil, a gente teve impactos dentro dessas demissões. O Elon Musk, nessa sexta-feira, também fecha escritórios do Twitter, apesar do anúncio ter sido de maneira temporária, mas foi uma surpresa para a equipe interna aí do Twitter. A grande curiosidade em torno do Twitter, a partir do momento em que o Elon Musk assume, era se existiria alguma mudança na política do que se chama ou convém chamar liberdade de expressão. Ele tinha dito, inclusive, que ia rever até a política da empresa quando, por conta própria, não por ordem judicial, decidiu remover a postagem ou vídeo feito por figuras públicas aqui do país. O que acontece agora é que teve uma crise interna. Já estreou assim, né, essa gestão do Twitter, porque depois da primeira etapa com uma demissão gigantesca, teve um comunicado bastante polêmico que circulou, né, trazendo aí que os funcionários deveriam ter uma postura de trabalho hardcore, que ele quis dizer, né? Precisaria ser extremamente hardcore, foi o termo que ele usou, ou então saia da empresa. Esse comunicado interno foi enviado nessa semana e tinha como recado claro o comprometimento do funcionário trabalhar longas horas. Foi 44 bi a negociação para ele ser o novo chefe da rede social, e depois dessa manifestação começou a existir demissões voluntárias. As pessoas não concordaram com a política que ele veio empregando internamente como empresa, e aí depois desse ultimato dado num tom bastante surpreendente, né, para a chegada de empresa, você vê que é um intimidador. Um choque de gestão, digamos assim, uma mudança de tom de tocar a companhia. Um tom de quase assédio, né? Também alguma mudança, por exemplo, na questão do selinho azul, né, que você ganhava e que agora passou a ser cobrado, se eu não me engano, são cerca de $8. Se você quiser ter o selo, você passava a pagar, o que gerou bastante polêmica, porque as pessoas que têm o selo pelo número de seguidores iriam perder esse selo, e quem não tem grandes seguidores poderia comprar só pelos $8, se eu não me engano. Bom, além disso, o CEO do TikTok entrou. Eu não vou arriscar falar o nome do chinês aqui. É impossível, é só consoante, tá? Mas enfim, o CEO do TikTok, que a gente sabe, inclusive, pautou mudanças até na entrega e na forma como é desenhado o Instagram, por exemplo, não é mais uma plataforma de fotografias, é de vídeos, em razão do TikTok. Foi o TikTok que promoveu essa mudança. Era uma plataforma de fotografias. Que é um bilionário, comentou exatamente também com uma crítica indireta, né, à política. Diz que o caminho que o Elon Musk está entrando, ele chamou aí de um caminho arriscado, digamos assim, né? E ele diz que, no entender dele, não seria preciso demitir metade da força de trabalho para atingir níveis de eficiência, como supostamente aconteceu no Twitter, porque ele não falou diretamente. Ele ficou no campo da indireta, digamos assim, a fala dele sobre os rumos do TikTok daqui para frente. E por fim, Riva, os funcionários que saíram da empresa começaram a manifestar e a questionar se o Twitter fecharia as portas, digamos assim.
Aí veio a fotografia do Elon Musk. E essa eu vou deixar pra você comentar. Um enterro. Ele postou um enterro? Ele postou um enterro. Tá na live, pro pessoal da live, a gente vai pôr a imagem. Vai pôr lá no ar a imagem lá do que ele postou aí, que é o enterro do Twitter. Rafa, e assim, mas é algo que pode ser metafórico? Uma piada? Alegórico? Eu sei, mas... Pode, do tipo, enterrou-se o Twitter de hoje para nascer um novo Twitter? Pode. Bom, os funcionários estão especulando para tentar derrubar o valor do Twitter, que o Twitter vai fechar as portas. É que ele entrou com aquela história aqui todo mundo é de esquerda e eu vou limpar todo mundo de esquerda e quem quiser vai trabalhar. Ele entrou com aquelas coisas que a esquerda não trabalha, quem é da esquerda vai ter que ficar, vai ter que trabalhar, não vai trabalhar de casa. Sabe aqueles negócios, aquelas teorias malucas que a turma vai falando? Tá lá, ó. Ah, tá, a imagem tá lá que ele postou. Que ele postou. É, porque os funcionários... Será que ele paga? Ele é verificado. Pagou $8. O dono não paga? 44 bi ele pagou, né? E aí a nossa audiência vinha falando assim, mas nossa, será que ele ia pegar de repente e lutar tanto por essa negociação, Riva, sendo um homem de muito dinheiro, que obviamente não vai entrar em furada, certo? Pra ter uma estreia com o pé esquerdo, digamos assim, e o Twitter, na administração das redes. Grandes redes assim que ele comprou saíram do Twitter, que era onde se ganhava dinheiro. Volkswagen, não sei o que, saíram de lá pela forma como ele agiu, prendido voto explícito para o Partido Republicano, uma série de coisas. A grande dúvida é, ela vai ser uma rede de liberdade mesmo ou liberdade só para um lado? O pessoal tá comentando ali que o Elon Musk tá postando de maneira irônica, digamos assim, isso falando que o Twitter vai ser muito maior, meio que tirando uma onda com esse post, assim, né? A audiência vem falando isso, que ele vem, assim, tá meio que fazendo uma brincadeira isso que nós irônica. Estamos tentando interpretar aqui. Isso é uma coisa metafórica. Isso. Que na verdade o Twitter morreu de um jeito e vai renascer de outro. Pode ser. Ou uma piada com as pessoas que estão questionando se vai fechar ou não vai fechar. Mas o mercado está nessa expectativa de que realmente o Twitter possa fechar. Porque os funcionários que saíram de lá, saíram fazendo isso porque pode ser que, obviamente, tenham a intenção de provocar um caos aí em relação às ações e a questão toda do... Claro. Né? Ele cortou os benefícios, aquele monte de coisa. Então, tem a tal da sabotagem, digamos assim. Pra mim, foi uma aventura excêntrica de bilionário. Você acha? Que agora tá trabalhando e fazendo de tudo para ela dar lucro. A audiência tá duvidando, tá falando que ele não ia ser bobo de pagar 44 bi pra fechar as portas e não ter Elon Musk não ter um plano de crescimento, não estaria ali meio que de forma irônica respondendo a essa mudança de forma de gerir assim as redes sociais. Ele deu muitos tiros na água até fazer a SpaceX virar a empresa que virou, até fazer a Tesla virar a empresa que virou. Por exemplo, especula-se que a Tesla ela não tenha capital para valer o que ela vale no mercado hoje. Porque a Tesla ela vende uma ideia do carro elétrico no futuro. Ela não tem capital nem produção suficiente para valer o que ela vale. Diferente da Toyota, diferente de outras que têm a produção equivalente ao que ela representa na valuation dela. A Tesla não tem isso. Ela não tem nem mercado suficiente para valer isso. Ela vende uma ideia de tecnologia. Como a SpaceX, que fez, por exemplo, qual a grande invenção da SpaceX? É a reutilização do foguete. E isso diminui custo. O foguete agora dá ré. Sabe aquele negócio? Foguete não dá ré. Não, dá sim. O da SpaceX dá. Ele volta. E pode ser reutilizado. Isso faz barateamento de custo para você ter viagens no espaço sideral com pessoas comuns como nós. Tipo você que é milionário, Rafa, você vai lá e vai poder comprar sua viagem. Eu já reservei, né? Final de ano aqui na folga da Rick. É isso que você vai fazer, dar uma voltinha no espaço sideral. Aí eu pergunto pra ele direitinho, se ele estiver lá, o que tá acontecendo. Isso, mas enfim, só pra trazer a postagem completa aqui, né? Ele colocou junto, embaixo, né, nessa sequência de postagens de maneira irônica, uma frase em inglês dizendo algo do tipo assim: And we just hit another all-time high in Twitter usage LOL. Que quer dizer o quê? E temos mais um dia de recordes de usuários no Twitter, rindo alto, basicamente isso. Daí ele pegou e repostou uma frase que eu sigo ele. Você segue ele, que ele colocou no dia que ele comprou o Twitter, assim. Então tá tirando uma onda, digamos assim. E a frase que ele postou é Let that sink in, que quer dizer o quê? Deixa afundar. Deixa afundar, isso aí. Então tá assim, tranquilão, tirando uma onda com a história que está repercutindo aí bastante no noticiário em relação a isso, e nada
lamentou aí sobre a questão do CEO do TikTok que tá vindo falar. Bom, o Facebook e o Instagram, só pra gente trazer um retrato geral, também demitiram. Então, Riva, temos aí uma mudança. Independente da questão das polêmicas em torno do Twitter apenas, outras grandes, maiores empresas do mundo da área de redes sociais também vêm se readequando, porque desligaram funcionários. E você não ouviu aquela conversa de que, por exemplo, para a área de tecnologia, jamais faltaria emprego? Se você fosse uma pessoa muito ATI, sempre estaria ali em desenvolvimento, seria uma área que teria promissora. Redes sociais, então? Eu acho que sim, Rafa. Com a mudança para Meta, aqui do Facebook para a empresa Meta e tal. Que não deu certo até agora, né? Não conseguiu fazer isso gerar. O TikTok mexeu muito com esse mercado. Tanto que todos estão tiktokizando as suas coisas. Videozinhos de 15 segundos, você vê o YouTube fazendo isso, você vê o Facebook fazendo isso, você vê o Instagram fazendo isso. O Instagram já não é mais só de foto. O Instagram hoje prioriza, engaja mais quem faz vídeos, quem faz aquele carrossel. A foto entrega para 1 a 5% se tiver de bom humor dos seus seguidores. E o vídeo, ele tem um alcance muito maior que é para você fazer vídeo. A diferença é que é o seguinte, né, Riva? O Twitter, por exemplo, a gente tem uma rede, eu considero talvez mais politizada. E foi a primeira, junto ao Facebook, em que a gente conseguiu ter os debates e sentir também um pouco da política interna no sentido de sanções. O TikTok parece uma rede mais, claro, tá começando a mudar um pouco, mais de entretenimento. Puro. O campo do debate ideológico se deu primeiro no Facebook, né, com os textões e tal, e depois migrou para as outras redes, mas o Twitter teve muita força nas eleições anteriores. Sempre teve. Então principalmente americanas, né? Muito mais lá do que aqui. Isso, exatamente. É assim, é aquele negócio. Uma rede é para eu falar o que eu bem entendo, a outra é para eu mostrar conteúdo e debater ideias, uma outra é de entretenimento e diversão, e o Twitter é essa do debate de ideias, de formação de opinião. Eu acompanho mais formação de opinião e informação política pelo Twitter que pelo Facebook, por exemplo. Notícias de última hora hoje? Twitter. Manifestações de políticos. Twitter. Quer lá criticar o Supremo, quer ir lá, sei lá, elogiar o Supremo, quer ir lá fazer qualquer coisa. Espera o tweet do cara. Você espera o tweet, exatamente. Então é isso. A esperar para ver. Ele promete uma revolução. Eu também acho que é uma alegoria aí essa foto do que o Twitter morreu e tal. Não, é ironia. Ele botou até no texto, ele botou uma foto lá, eu acho que é da Princesa Leia, não consegui olhar aqui direito, lá de uma maneira irônica também, com uma fala, né? Tá fazendo uma série de postagens irônicas em meio ao caos, digamos assim, que se estabelece nessa mudança. Acho que como se fosse um movimento esperado. Tipo, eu vim pra fazer isso mesmo. Mas ele veio radical demais. E é isso aí. Essa é a nova política do Twitter. Quer, não quer, tem quem queira. Não quer, tô rindo aqui. Isso. Vai lá, reclame, se demita, enfim, faça o que se quiser. O tom agora de gestão é esse. E quem não tiver no time, paciência. Um beijo, um abraço, até a próxima. Parece dar esse tom de recado, os últimos posts que ele vem fazendo aí nas últimas 24 horas. Aguardar pra ver, né, Riva? Esperemos o que vai acontecer. Mas 44 bilhões de dólares é dinheiro, hein? Não, e que perfil ousado de chegar assim... Metendo o pé na porta. Metendo o pé na porta da empresa, né? Normalmente a gente espera uma transição, quando é assim, do campo dos negócios, mais discreta ou mais suave, ou as questões de mudança sendo implementadas aos poucos, com adequação de times, né? Em geral, vai devagar. Você acompanha isso. Com parcimônia. Ele apertou o botão, digamos assim. É que ele prometeu que ia fazer essa revolução. O botão do dane-se. O botão do loda-se. Vira um lodo isso aqui, é isso. É mais ou menos isso que ele fez. Ele prometeu que ia fazer uma transformação. Em especial na política de privacidade, na política de liberdade de opinião. A ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela. Muito bem, 11h21.